Vem aí o meu, o teu, o nosso segundo encontro de Quibandeiros de Pelotas. Sou quibandeiro, sou personalité. Hoje tenho a honra de estar no reino e falar com o Centro Espírita de Umbanda e Quimbanda Pai Tomás, com o chefe de terreiro Cristiano. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde. E quero deixar registrado também a presença do nosso amigo, comendador afro, Babá, Pai Mário, de Rio Grande. Boa tarde, Pai Mário. Boa tarde, como é que tá? Tudo bom, meu irmão? Tudo bem. É um prazer, uma satisfação estar nesse reino com o nosso irmão e mais ainda na presença do Pai Mário. Cristiano, como tu sabes que o nosso tema esse ano é Sou Quimbandeiro, Sou Personalité. Nós estamos conhecendo as diversas quimbandas, as personalidades dentro da quimbanda. Então eu gostaria de iniciar essa conversa informal, como eu havia já especificado para todos, da seguinte forma. Tu sabes que a minha raiz é de Porto Alegre. Acredito que a tua, e se eu estiver errado, tu pode me corrigir, seja de Rio Grande também. Correto. Então eu queria saber, e sem entrar em fundamentação, até porque a gente sabe que isso é particular de cada casa, né? Se tu acreditas que a quimbanda às vezes se torna regionalizada. Olha, na verdade, vamos falar assim, quimbanda, para mim, quimbanda, espiritismo, espírito, porque eu venho de uma origem, tá, familiar, tá, kardecista. Inclusive, hoje eu ainda tenho familiares que adeptos ao Kardec. Meu irmão dá palestras, a minha irmã também, no Centro União. Tá? Mas existe uma boa convivência entre nós, um respeito mútuo, porque o que eu aprendi justamente com meu pai, Moacir, que já faleceu, que acima de tudo é o respeito. Ainda mais quando se trata da espiritualidade. Então, temos que nos respeitar. Como tu falaste mesmo, né, Patrícia? Fundamentos tem vários. Mas eu acredito que sim. Mas não por causa da espiritualidade, não por causa da quimbanda, não por causa do Exu, por causa da pombagira, mas sim por causa das matérias que acabam transformando esse espaço que existe material, eles acabam trazendo para dentro dos templos. A gente nota-se quando se vai a alguma festa em Porto Alegre, em Rio Grande, e vem aqui em Pelotas, a gente nota uma diferença. Eu gostaria que tu passasse um pouco para nós da tua experiência quanto quimbanda. Qual é o Exu ou os Exus que tu trabalha ou cultua hoje, Cristiano? Hoje sempre, vamos botar assim, eu trabalho com Exu Tiriri e Pombagira Dama da Noite, tá? Que são os Exus, Exus chefes da casa. Seriam os teus frenteiros. Exatamente. Juntamente com a Pombagira Cigana, que é da minha esposa, da Viviane, são os Exus que tomam conta, que são os responsáveis pela caminhada espiritual e o desenvolvimento dentro da minha casa. Inclusive, mando um abraço, né, para tua esposa, Viviane. E a gente percebe realmente, eu já tive a oportunidade de vir aqui na casa do Cristiano, e existe realmente esse amor que a gente percebe ele falando pela religião, e até a organização dele, da corrente, e a vibração que a gente sente quando entra aqui. Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho para nós como é que começou a tua quimbanda, Cristiano. Bom, eu comecei, na verdade, dentro da religião. Eu até, muitas vezes eu falo que eu comecei girando dentro da barriga da minha mãe, porque eu venho de família, tanto de pai como de mãe, são pessoas que eram da Umbanda. O meu pai, que depois, com os anos, acabou indo para o kardecismo, mas sempre respeitando a origem. Eu participei por mais de 20 anos, eu fui de uma casa no Fragata, o fundador foi o seu Alberto Furtado, ao qual eu tenho muito respeito, muito carinho. Mas os anos se passaram e, como digo assim, a gente necessita de outras caminhadas, outros fundamentos. Aí foi quando eu adentrei a casa do Pai Mário, né, que já era um grande amigo, né, que a gente sempre teve uma amizade, é uma pessoa muito especial, muito querida, né, porque a presença dele que está aqui. Então, há 6 anos, exatamente no dia 25 de março de 2010, eu fui para a casa do Pai Mário, onde eles fizemos obrigação,
e nesse tempo quando eu inaugurei a casa aqui. Eu gostaria de aproveitar, então, a presença do Pai Mário para que ele desse para nós também o seu relato. O Pai Mário, a gente sabe que ele tem bastante tempo de dedicação com a sua espiritualidade. Então, eu gostaria também de aproveitar a presença do senhor e que o senhor nos contasse um pouquinho como começou a sua história na quimbanda. Bom, primeiro, boa tarde a todos. É um prazer estar na cidade de Pelotas. E realmente, a minha história dentro da quimbanda, eu comecei com 8 anos de idade. Justamente esse ano eu faço 50 anos de trajetória de Umbanda e quimbanda. É um tempo, né? Muito. Eu venho de uma família expressamente católica, educação católica, colégios católicos. Graças ao meu mentor espiritual, a todos conhecem, o Exu Belzebu, maioral de quimbanda, na passagem de Belzebu. Aí houve necessidade de eu me entrar para dentro da religião. Ele se manifestou ele se aproximou, porque Exu não se manifestou, desse poste, ele se aproximou de uma criança de 8 anos de idade. Foi muito séria a situação. Eu fui tido como tivesse tido ataques epiléticos. Aí foi que eu fui, tive que ser doutrinado do Kardec, teve que ser feito obrigações para aprender esse Exu, que esse Exu retornou. Aí eu trabalhei com outro Exu, ao qual se tornou um Exu oculto. Aí ele retornou quando eu fiz 14 anos. Aí eu tive que fazer obrigações para ele, antes de fazer a obrigação dele, eu tinha que fazer a obrigação no meu ori, pro meu santo. Por isso que às vezes eu digo, Exus de cabala, como alguns Exus, não chegam em cabeças cruas. Quem me conhece sabe, eu estava olhando as entrevistas dos irmãos de Pelotas, a Umbanda antiga, Umbanda nova, quimbanda antiga. Não existe quimbanda antiga, não existe quimbanda nova. Existe quimbanda. Aquela quimbanda que se faz. Claro, existe o modernismo, como vamos botar o exemplo. Há anos atrás não existia a simplificagem de se usar um liquidificador. Hoje se tem a simplificagem do liquidificador. Sim. Anos atrás, o Nico tinha que estar com uma ventarola. Hoje se tem ventilador. Então, são modernismos dos tempos. Mas isso é a própria evolução, exatamente, né? Que exige, né? Exatamente. Então, tudo isso vem na minha carreira religiosa, como eu digo. Então, eu tive que fazer, fiz o meu olho do meu santo, o meu pai. Fiz o meu pai, aonde eu entrei para acabar da Luciferiana, na casa da mãe Nadir Figueiredo, do Exu Lucifer, em Porto Alegre. Aí foi apadrinhado pela Eloá de Xangô, em Rio Grande, do Exu Arrancatoco. Recebi meus axés. E o fundamento eu passo até o dia santo de hoje, passo para os meus filhos, passo para o povo. E graças a Deus está funcionando com a graça dos pais, né? Então essa é a minha carreira, né, meu velho? Pai Mário, além desse fato que o senhor disse que marcou muito o senhor, que foi essa aproximação do seu Exu quando o senhor tinha 8 anos. 8 anos. Alguma outra lembrança que o senhor tenha que tenha marcado o senhor nessa trajetória? Muitas. Que o senhor pudesse nos relatar? A manifestar muitas. Essa trajetória eu conheci pessoas incríveis dentro da religião. Eu conheci babalorixás, dentro da cidade do Rio Grande mesmo. Eu conheci uma pessoa que para mim ela era porta-voz do Exu Maioral de quimbanda. Para mim não existia outro que esteja descansando Oru. A mãe Elza Shin, o Maioral da Elza. Era uma festa que era gozada, era uma festa, 16 de agosto era a festa auge de Rio Grande da mãe Elza, do Maioral. A senhora entrava, era uma obrigação, era uma terreira que começava às 9 horas da noite, tocando terreira. Ela trabalhava com o caboclo Arrancatoco. À meia-noite, ela tocava o sino no pau das almas e chegava o Exu Maioral. Ela não vinha montada, ela não botava bombacha, ela botava um vestido vermelho e uma bata. E aquele Maioral brilhava.
matava boi. Ela chegou ao ponto de deitar 5 boi, 7 boi. Não era da casa dela, mas eu acompanhava as festas dela. São fatos que marcam, né? Muito. Então, para mim, não nesse ano, aquelas festas que eram da casa da mãe Elza Shin, para mim, elas são imemoráveis. Quem viu, quem vai ouvir a minha entrevista, e quem participou, lembra muito bem o que eram as festas da casa. Então, para mim, era um maioral inigualável. Foi um fato importante que ele marcou. Sim, foi o primeiro maioral que me abraçou e me disse, tu é meu. Muito bem. Cristiano, para encerrar, nós gostaríamos então, e depois vou passar a mesma pergunta para o pai Mário, que tu hoje nos relatasse o que é essa quimbanda, a tua quimbanda hoje, que tu cita com essa força, com essa vibração, feita pelo pai Mário, o que essa quimbanda representa hoje na tua vida, como um todo? Bom, como eu não tenho santo, tá? Eu só tenho a Umbanda e a Quimbanda. Claro que se eu tivesse santo, em primeiro lugar, com certeza, o meu pai, mas eu só tenho a Quimbanda e a Umbanda. E a Quimbanda, para mim, eu tenho como tudo. Religiosamente é meu equilíbrio, é minha força. Principalmente essa Quimbanda que eu tenho aqui dentro da minha casa, ao qual foi plantada pelo maioral, pai maioral, que não gosta muito que nós chamamos ele de pai, porque ele diz que ele não é pai, mas para mim ele é o meu pai, porque todo aquele que nos ensina, que nos puxa a orelha, que nos mostra o caminho, para mim é um pai. Então eu tenho, ele sabe, então acho que por isso que às vezes eu chamo ele de, quando estou na presença dele, eu chamo ele de pai, ele não me fala nada, porque ele sabe o quanto carinho, o amor que eu tenho por ele. Tenho também pelo pai Mário, que é uma pessoa fora do normal, justamente por implantar essa quimbanda, que hoje para mim é tudo. É uma força, é uma energia, Exu é terra, Exu está presente de nós. Eu dentro da minha casa, quem participa aqui dos rituais é como se estivesse participando dos rituais na casa do pai Mário, porque eu exerço exatamente a mesma linha, a mesma coisa, até porque, como o pai Mário, o pai maioral, ele diz, eles mostram o caminho. Filho, é aqui que tu tem que ir. Agora, se o filho tomar um outro rumo, então caminha pelas tuas próprias pernas. E como eu não quero caminhar sozinho pelas minhas pernas, porque eu sei que vai dar problema, então eu sigo o caminho que eles nos mostram. Quero estender a mesma pergunta ao pai Mário. O que hoje, e não seria hoje, né? Porque a sua quimbanda já vem de 50 anos, então seria assim até uma declaração do que a quimbanda vem representando e representa, né? Minha irmã, bom, para fazer uma cláusula, a minha quimbanda, ela vem, porque até 1985 eu pertencia a uma casa. Sim. Eu pertencia aos seguidores de Pai Guaraná, que era uma casa de Umbanda e Quimbanda, certo? E após isso, dia 12 de outubro de 2005, foi quando eu fundei a minha casa. Pequena, humilde, por isso que eu digo, gostosa. Então a partir disso, hoje esse Exu, para mim, ele é a minha defesa de rua, o meu alicerce dentro da quimbanda, o meu alicerce dentro da rua. Acima dele só existe o meu pai. Abaixo dele existe o meu guia espiritual, meu caboclo. Aquele caboclinho que chega, porque eu faço uma umbanda, como diz, aquela umbanda da vidência, a umbanda do ponto riscado, a umbanda do preto velho. Mas eu faço a quimbanda, a cabala do Exu luciferiana, com todos os requisitos que pede. Então eles são tudo. Tanto é que hoje eu vivo esplendidamente para a minha vida religiosa e cuidando dos meus filhos, né, irmã? Então essa é a minha... É isso aí, não tem um. E eu peço, uma coisa que eu peço para meus filhos, eu peço... que nós não podemos deixar morrer. E o que você está fazendo, que os irmãos estão fazendo, eu acho isso válido. Nós divulgarmos
mostrarmos a beleza, o que é a nossa religião, o que é a nossa quimbanda, porque o lado da quimbanda ele é mal visto. Todo mundo pensa que a quimbanda é o demônio, é a maldade, é a sujeira, é a feitiçaria, é aquilo. Não é. A quimbanda é que nem fosse o santo, é a riqueza, é bonito, é a fartura, porque Exu gosta de festa, Exu gosta de beber, Exu está na Terra 24 horas por dia. É terra, né? Exato. Exu é terra. Exatamente. Então, isto é quimbanda, viu? Cristiano, tens mais alguma coisa para falar? Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, como o Pai Mário falou, o trabalho é muito importante, tudo aquilo que vem para somar, para mostrar, realmente tirar aquela imagem que muitos que não conhecem colocam que a quimbanda, que Exu é diabo, que matam crianças, que fazem isso. Então, eu acho que isso é importante, a gente mostrar esse outro lado, mostrando que não é por aí. A Umbanda, a quimbanda é respeito, é união, é amor. O nosso Deus é o mesmo, que eles têm mania de dizer que são deuses diferentes, mas nós temos um grande Pai, o Pai Oxalá, ele é igual a todos. Sim. É o mesmo respeito. Então, e demais assim, queria agradecer mesmo a presença também do Pai Mário, que para mim significa muito, é o meu alicerce, é meu amigo, meu pai, é a pessoa que está assim junto comigo. Tanto é que ontem, quando eu falei para ele que ia ter a presença de vocês, essa entrevista, ele disse: não, meu filho, pode contar que eu vou estar junto do teu lado. Isso é o que ele passa para nós, ele está sempre do lado dos filhos, está sempre nos apoiando, nos dando força. Então, perante a todos, queria agradecer a ele e obrigado a todos que estão assistindo, né? Que nesse momento vão assistir esse vídeo, mas muito obrigado e, como sempre, levantando a nossa quimbanda. Quimbanda é força, quimbanda é luz, quimbanda é respeito, quimbanda é energia. Salve a quimbanda. Muito bem, queremos agradecer também ao chefe de terreiro, Cristiano, ao Babá Mário, por ter nos recebido neste reino. E por hoje é só. Sou o quimbandeiro, sou personalité, ficamos por aqui.